Sabe quem voltou? O Savarino treinou no Botafogo, se reapresentou para exames e o clube até registrou o venezuelano como retorno. O Gleiker Mendonça, aquele jogador venezuelano, parceiro do Savarino, chegou a postar hoje uma bela de uma cavada nas redes sociais com a camisa do Fogão. E o Cuiabano foi registrado como jogador emprestado até o final de 2026 ao Botafogo, no site do Nottingham Forest. Mas isso aí já caiu por terra, mas fica aqui comigo. Vamos para cima, vamos falar de Botafogo. O negócio é o seguinte, ó, hoje tem uma matéria lá no Globo falando que o Botafogo tem 700 milhões de dívida de curto prazo. E esse valor, sobretudo por ser de curto prazo, todo ele, assusta qualquer clube, né? Mas o Botafogo, no caso do Botafogo, esse argumento vai virar motivo para venda de ativos, venda de jogadores. Não tenham dúvidas em relação a isso. O recado interno dentro do Botafogo é muito claro, segundo a matéria. Precisa vender para fazer caixa, mas sem abdicar da mentalidade de brigar por títulos em 2026. Porque com o elenco para competir, porque o Botafogo, na visão do John Textor e da diretoria, mesmo se desfazendo de alguns jogadores, teria elenco para competir com os principais rivais, segundo a própria direção. Você concorda com isso? Me conta aqui nos comentários. Você realmente acha que esse elenco do Botafogo, da forma como ele está, perdendo inclusive alguns jogadores, pode ser que o Savarino venha a sair, embora tenha sido reapresentado hoje, Marlon Freitas já saiu, você acha mesmo? Ó, pode sair aí um Davi Ricardo, chegar uma proposta boa, já chegou proposta pelo Arthur Cabral, tá mais para lá do que para cá. Você acha mesmo que mesmo perdendo essa galera, o Botafogo luta por título? Ah, cara, eu discordo um pouquinho da direção do Botafogo em relação a isso aí. O Botafogo está punido pela FIFA pelo caso do Thiago Almada, né? Isso daí você já está ligado. O Botafogo pagou 3 milhões de dólares por ele, né? Ou vai pagar, pelo menos. Logo depois de falar em dívida, você entra... Porra, a gente tem que entrar com alguma coisa aqui que empolgue minimamente o torcedor do Botafogo, né? Senão ninguém aguenta. O primeiro reforço de 2026 é o Lucas Villalba, que já está treinando no Espaço Loanier, mesmo com o transfer ban ainda impedido a sua inscrição imediata. O Lucas Villalba é o ponta direita uruguai, de 27 anos, e foi comprado junto ao Nacional por 3 milhões de dólares. Ninguém sabe de onde é que sai esse dinheiro, porque o Botafogo está devendo uma galera, né? O Botafogo está devendo o Cuiabá, está devendo o Nathan Fernandes, está devendo o Arthur ainda, fora o Thiago Almada, mas 3 milhões de dólares em tese foram aí para a compra desse jogador, num contrato longo de 4 temporadas. Né? O Villalba chega com esses 1,82 m, um histórico de 107 partidas profissionais, 13 gols, 20 assistências no futebol uruguaio. E trazendo exatamente aquele perfil que o Martim Anselmi gosta, intensidade pelos lados, que o Botafogo vem buscando já nessa janela. A montagem do elenco para o Brasileirão, Libertadores, vem forte, né? Não faltam aí jogadores sendo ventilados, uma série de coisas, mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu concretizar a contratação de muitos deles, né? Por exemplo, a situação do Medina, né? A gente tem a situação do Medina, uma informação trazida aqui, ó, pelo canal Glorioso Play, que o transfer ban do Botafogo está atrasando a conclusão do negócio do Christian Medina. E aí isso fez com que o volante se reapresentasse ao Estudiantes. O plano original era que ele não se reapresentasse ao Estudiantes, mas quis assim o futebol, né? Quis assim o transfer ban, que ele se reapresentasse ao Estudiantes, né? Então vamos lá, cara. Voltando ao Villalba, é um jogador que financeiramente não foi tão caro, se você for parar para pensar, né? 3 milhões de dólares pelo Villalba, o Savarino também está indo por cerca de 3 milhões. A saída do Savarino meio que compensa financeiramente, pelo menos, não digo tecnicamente, mas financeiramente, a chegada do Villalba, né? É a mensagem que o clube está trocando folha, né? Está trocando um jogador de uma folha muito alta, que no caso é o Savarino, por um jogador de uma folha mais baixa, que é o Villalba. Mas vamos ver se encaixa, né? Gleiker Mendonça, e a cavada que ele deu hoje foi incrível. No meio desse cenário, explode nas redes sociais a imagem do venezuelano Gleiker Mendonça, que é ponta esquerda, joga lá na Ucrânia, no Krivibas, postando foto com a camisa do Botafogo, da temporada 2024-25.
fez live no TikTok com a camisa do Botafogo, diga-se de passagem, e isso, óbvio, que alimentou rapidamente a imaginação de um ataque, né, com o Gleiker Mendonça aqui no Glorioso. A torcida naturalmente lê isso como um sinal de vem aí, hein? Não durmam, Gleiker Mendonça do Botafogo. Ainda mais sabendo que o jogador já tinha negociações num passado recente até avançadas com o clube. E muita gente tem vontade de jogar no Rio de Janeiro, né? Ele tem vontade de jogar no Rio de Janeiro. Isso daí ficou claro durante as negociações, né? Mas, infelizmente, nas apurações mesmo, ele não vem, né? Inclusive, o canal do TF confirmou que não tem nenhuma negociação em andamento com o Gleiker Mendonça. A operação que existia foi encerrada em dezembro. O Crivibas exerceu a opção de compra, né? Junto ao clube lá que ele jogava, vendeu para ele, melhor dizendo, a Angostura da Venezuela, e fixou uma cláusula de 3 milhões de euros, algo em torno de 19 milhões de reais também. Foi um patamar que a diretoria do Botafogo não aceitou pagar. A diretoria do Botafogo queria pagar 1,5 milhão de euros no máximo nesse jogador. Então, cara, o que acontece? Fica aquela sensação de que, poxa, a gente foi lá, negociou e tal, e não conseguiu fechar o cara, né? Bom, enfim, o Davi Ricardo e a proposta de 7 milhões, vendeu segurar, né? No campo defensivo do Botafogo, que é uma coisa que me preocupa muito, porque o Botafogo terminou o ano tomando 2 gols por jogo, né? É a vez da gente ver se segura ou não o Davi Ricardo. Eu vou te dar minha opinião, cara. Eu acho que não tem que vender o Davi Ricardo coisíssima nenhuma. Ah, Manel, mas poxa, vai vender por 7, 8 milhões de euros. Eu acho pouco para esse jogador. Esse jogador é um jogador de 12, de 15, eu não tenho dúvida. O Davi Ricardo é um jogador com potencial de beliscar convocações para a seleção brasileira. Davi Ricardo fazendo uma boa Libertadores com o Botafogo vai se valorizar ainda mais, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, felizmente o Botafogo está aí, né? Pressionado pelo Caixa, precisando fazer das tripas coração. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a zaga titular hoje, em tese, é o Bastos com o Alexander Barbosa, né? O Davi Ricardo, ele acaba virando um jogador que já tem experiência suficiente para não ficar aceitando o banco de reservas de uma forma tão passiva, né? É difícil para um jogador, se você for parar para pensar do ponto de vista do Davi Ricardo, é difícil para ele passar o ano inteiro sentado no banco olhando Barbosa e Bastos jogarem enquanto ele fica ali chupando o dedo no banco de reserva. Só tem que eu acho que ele não vai ficar no banco. Primeiro que o Bastos a gente não sabe como é que volta, né? Até tecnicamente falando, não digo só do ponto de vista físico, não. Tecnicamente falando, ninguém sabe como o Bastos vai voltar. Então, eu acho que até que deveria começar o Campeonato Brasileiro agora, já no dia 28 de agosto, hoje é dia 7, faltam 21 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Acho que o Davi Ricardo deveria ser o titular e o Bastos ir entrando aos poucos, jogar 15 minutos, jogar 30 minutos e ganhando o ritmo de jogo aos poucos. E tem outro detalhe também, cara. Eu sempre confundo o David Ancelotti, ainda está muito na minha cabeça o nome do David Ancelotti, mas o Martin Anselmi é um técnico que joga com 3 zagueiros. Claro que ele vai poder se adaptar ao elenco, aquela coisa toda, mas em tese o Botafogo virá para jogar com 3 zagueiros. Se o Botafogo vai jogar com 3 zagueiros, quem seriam esses 3 zagueiros? Não vai botar o Davi Ricardo dentre os 3 zagueiros? Ah, mas o Botafogo precisa fazer caixa. Aí entra naquela história, né, cara? Desse raciocínio financeiro do Botafogo de multiplicar o ativo em cenário de pressão. Vamos ver o que vai acontecer efetivamente. No mercado interno, todas aquelas negociações que você viu em dezembro, tudo caiu por terra. Botafogo já não negocia mais o Gleiker Mendonça, Botafogo já não negocia mais o Ferrarese, Botafogo já não negocia mais o Pablo Maia. Fica até uma sensaçãozinha de que, tem mais jogador saindo do que chegando, né? Porque, por exemplo, no caso aqui do São Paulo, né, do outro lado do balcão, o São Paulo tentou encaixar aquele pacote envolvendo Rodriguinho, Pablo Maia e Ferrarese nas conversas com o Botafogo. E esbarrou na avaliação técnica, porque o Botafogo não topou, né, liberar os jogadores dele. Mesmo os que o Botafogo deixou conversar, os jogadores, como foi o caso do próprio Savarino, não manifestaram vontade de jogar pelo tricolor paulista, né? Porque hoje é melhor jogar pelo Botafogo do que pelo São Paulo, né? Essa que é a grande realidade, né? Então é isso, o Botafogo vai aos pouquinhos remodelando toda a sua folha de pagamento. E nesse ponto,
cabe entrar nos casos do Arthur e do Arthur Cabral, né, que tem cenários completamente diferentes. O Arthur, que é o ponta direita, ele agrada muito ao Martin Anselmi. E aí o Olympique de Marseille mandou aquela proposta. Mas se não mudar os termos, ou seja, se não for uma proposta em definitivo, o Botafogo, de fato, já bateu o martelo que não negocia. E o Martin Anselmi já deu uma sinalizada internamente que gostaria que o Arthur ficasse. Enquanto que o Arthur Cabral, se de fato chegar a proposta forte, que o empresário está alardeando, a gente já sabe, pelo menos do Torino, da Itália, ele vai acabar, dificilmente ele vai ser segurado, né, pelo Botafogo. Cara, para mim o negócio é o seguinte, jogador que encaixa demais no modelo tático, assim, no caso, o Cabral não é, na minha opinião, um jogador que encaixa demais nesse esquema do Anselmi. Fala-se muito que o Anselmi joga num perde, pressiona, mordendo muito no campo ofensivo. Eu não tenho certeza de jogar com camisa 9, pesadão, lá na frente é o que seria o ideal para um modelo centroavante. Eu imagino que para o Anselmi seria muito mais interessante jogar com um jogador mais móvel, num estilo parecido, por exemplo, com o estilo do Igor Jesus, tá? Mas, no final das contas, é isso. Bom, o Grêmio tentou o empréstimo do Thiago Almada. Olha essa informação, cara. O Grêmio realmente tentou o empréstimo do Thiago Almada, mas o Atlético de Madrid disse que só negocia o Almada em definitivo. E aí, em definitivo, o Grêmio não tem condições. Por quê? O Atlético aceita negociar 50% dos direitos econômicos do Almada. E o Atlético precificou isso em 20 milhões de euros. Cara, significa dizer que 100% dos direitos são 40 milhões de euros. Ele dobrou de valor só por ter ido para o Atlético de Madrid e jogado os minutos que jogou nessa temporada. E assim, ele nem fez chover lá na Espanha, não, tá? Para falar a verdade, a passagem do Thiago Almada na Espanha nem é lá uma passagem coisa do outro mundo. Posso até botar aqui no site O Gol para a gente acompanhar os números do Almada, para quem tiver curiosidade. Deixa eu ver aqui. O Gol, Thiago Almada. Vamos ver aqui como é que foram a temporada do Almada. Ó, a temporada é muito fraquinha. Ele sai do Botafogo. O Almada é um cara que ele não faz muitos gols e assistências, né? Pelo Botafogo, por exemplo, ele faz 3 gols e 2 assistências em 26 jogos. Aí ele é emprestado ao Lyon. No Lyon, ele faz 2 gols e 4 assistências. Quer dizer, só uma participação em gol a mais do que no Botafogo. Porém, em 20 jogos. Portanto, a eficiência dele até aumentou. Dali ele vai para o Atlético de Madrid e em 15 jogos, 2 gols e 1 assistência. Também não foi o cara super decisivo. O que eu acho que está faltando na carreira do Thiago Almada é parar quieto num canto, né? Porque, por exemplo, no Atlanta United, que ele teve a melhor temporada da vida dele, 13 gols, 17 assistências em 35 jogos, ele ficou 3 temporadas, né? Aí ele conseguiu chegar no auge dele. Já no caso do... Depois ele sai, vai para Botafogo uma temporada, Lyon outra temporada, Atlético de Madrid outra temporada. É difícil o jogador render bem, mudando tanto de ambiente, estilo, cultura, técnico, plano tático, enfim, todas essas situações, né? Fala galera, não esqueçam de deixar o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Fechando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia, espero que a notícia tenha sido relevante para todo mundo. Convido vocês a estar se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação. É muito importante porque toda vez que a gente lançar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai estar avisando a vocês e vocês não ficarão de fora de tudo que acontece dentro do clube alvinegro. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês em relação ao vídeo aí que o Manel aí deixou aí pra gente, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião no espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Então fiquem à vontade para estar deixando o seu comentário. Nós sempre estamos olhando e respondendo a todos, tá bom? Mais uma coisa que eu pedi para vocês, quem puder também tá compartilhando o canal com os amigos, também ajuda demais o canal, tá bom? Muito obrigado. Vou ficando por aqui, mas a gente volta com mais notícias, tá bom? Um forte abraço, valeu!